Ao lado da juíza da propaganda do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Ana Cristina Silva Mendes. Lembrando que você pode e deve participar desse bate-papo enviando o seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo, lógico, a sua participação, vamos conversando com a nossa convidada. Bom dia, doutora, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia, querida. Bom dia a todos os telespectadores do RDTV. Doutora, a maioria das denúncias registradas no Pardal a maioria é ligada à questão da propaganda, seja ela de impressos na internet, nas redes sociais, por e-mail. Como o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem trabalhado para conseguir responder a contento e com rapidez essas denúncias? Algumas denúncias são infundadas, né? Outras necessitam realmente de uma averiguação, é feita essa averiguação, é encaminhado algum material que realmente constitua delito, algum delito eleitoral é encaminhado para o Ministério Público. Alguns procedimentos realmente foram instaurados. Algumas denúncias, como eu disse, são sem procedimento, porque às vezes o eleitor tem aquela dúvida, foi postado isso no Facebook, pode ou não pode, ou presenciei tal coisa, pode ou não pode. Então, por ali a gente já tem como averiguar se aquilo constitui um crime eleitoral ou não, né? Então, realmente, o Pardal se tornou aquela ferramenta de um relacionamento próximo do TRE com o eleitor. E o eleitor faz essas perguntas, esses questionamentos, essas denúncias e ao TRE cabe fazer esse feedback, dar essa resposta pronta. E esse filtro. Isso, e filtrar para saber realmente o que é e o que não é uma infração eleitoral. Até hoje, a senhora falou de que processos foram instaurados. Quantos processos, afinal, foram instaurados até hoje e o que isso pode acarretar aos candidatos? Olha, alguns, eu não vou te falar em números, porque eu não saberia explicar exatamente quantos transformaram hoje. Algumas foi o que eu te digo, dali, nesse filtro. Algumas coisas foram para averiguação para o interior, o que é do interior, porque o Pardal recebe a denúncia do estado inteiro. Então, alguns casos aconteceram no interior. Então, é encaminhado para o colega do interior, da zona eleitoral, para que ele faça a averiguação e naquilo que ele encontrar irregularidade nos encaminhe. Algumas coisas são encaminhadas para o Ministério Público, outras para os juízes auxiliares da propaganda. Alguns casos, principalmente no começo, tinham muita correlação com e-mail institucional, Facebook, e-mail de pessoa jurídica, e para saber se podia ou não podia manter. Por conta disso, nós temos todo esse filtro. E algumas, evidentemente, improcedentes, elas são arquivadas. Quais são as consequências aos candidatos que forem comprovadas essas irregularidades? O que pode ocorrer de penas, digamos, mais leves até as mais pesadas? Olha, a pena mais leve para o caso de irregularidade, propaganda irregular, por exemplo, é a retirada, a determinação da retirada do Facebook. Nós determinamos para que tire em 2 horas, para que tire em algumas horas. Retirou, não há previsão de multa, então a sanção é só aquela de realmente ele retirar, exceto se ele continuar e a gente faz a multa inibitória, que é aquela que, em caso de continuidade da irregularidade da propaganda, será aplicado ou passa a figurar uma multa diária, né, que pode variar aí de acordo com aquilo que o magistrado fixar. Mas nós temos também os crimes realmente mais graves, né, que são as condutas vedadas, que geram uma representação eleitoral chamada representação eleitoral especial. E aí, nesses casos, ele tem o risco, inclusive, da cassação de registro, da cassação de mandato, etc. De acordo com o que for apurado ao final e de acordo com a sentença condenatória. Propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio vão até o dia... as propagandas vão até o dia 3 de outubro. Até a antevéspera da eleição. Quais são as expectativas do TRE para o que pode vir por aí nessa última semana? Olha, nós temos uma grande preocupação, porque
se tornou visível, né? A questão da judicialização aí deste pleito eleitoral da política das eleições de 2014. Foi um ano bastante acirrado na disputa, está sendo bastante acirrado e, portanto, muitas são as ações e representações que foram impetradas nesse período em razão desses ataques, exatamente, dos ataques, das propagandas irregulares, muitas vezes desobediência a determinados dispositivos, né? Tá lá evidente que não pode, ainda assim, se o candidato faz, aí o outro candidato, que é um fiscal natural, né? Claro, representa contra. Mas daqui para sexta-feira, que nós temos de novo, o Tribunal Regional Eleitoral acabou de, na quinta-feira, o Pleno aprovou uma resolução que fixa, né, os novos prazos para o direito de resposta, inclusive na antevéspera, até nos dias que antecedem ao pleito, nesse finalzinho aí, onde o prazo é reduzido, passando a ser de 4 horas após a apresentação do programa com aquilo que se chama de ofensa recebida pelo candidato. Então, por conta disso, o eleitoral baixou essa resolução buscando disciplinar melhor e podendo até gerar nos últimos dias, porque a propaganda eleitoral só vai até a antevéspera, nos últimos dias mesmo, a criação de dentro da propaganda, aliás, dentro da programação normal, um espaço para direito de resposta. Isso. No dia 4 de outubro, então, a gente pode ter algum tipo de resposta. De direito de resposta, garantido sim. pelo TRE. Isso. Como evitar ou como penalizar a questão dos vídeos e panfletos apócrifos? A gente sabe, por exemplo, que nessa madrugada já foram distribuídos alguns panfletos apócrifos em Várzea Grande e em algumas regiões de Cuiabá. Como que o TRE deve agir nesses casos? Olha, mandar recolher é o caminho. A busca e apreensão desse material é o caminho. Contudo, é preciso que se entenda que o eleitor tenha ele próprio a sua crítica, porque por mais que nós façamos uma busca e apreensão, seja de que natureza for esse material, por mais que nós façamos essa busca e apreensão, ela não vai ser suficiente para tirar tudo da rua, né? Muita coisa é como você querer recolher penas, né? Você abre um travesseiro de penas do alto de um edifício e solta, e depois você tentar recolher, você não vai conseguir, né? Então, nesse aspecto, o que o TRE indica para o eleitor? Seja você o crítico. Seja você, eleitor, o crítico de tudo aquilo que chega até você. Você faz realmente a verificação do que é verdade, do que é mentira. Não se deixando envolver por manobras tão sórdidas, porque uma pessoa que não tem coragem de assinar aquilo que ela escreve, ela é digna de confiança? Não, né? Uma pessoa, quando ela quer dizer a verdade, ela quer dizer algo que seja verdadeiro, que ela tenha a hombridade de dizer em alto e bom som, eu estou dizendo isso, né? E sustentar aquilo que está sendo dito. O TRE chegou de orientar os candidatos e as coligações, doutora, sobre a tentativa de não se judicializar tanto esse processo eleitoral e de não ocorrer tantos ataques e agressões mútuas, tanto entre candidatos ao governo quanto entre os candidatos ao Senado? Olha, nós fizemos nos primeiros dias da propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV, acho que no primeiro ou no segundo dia nós fizemos uma reunião mais visando a adequação em razão das inúmeras exigências que a lei tinha. Então, baseado naquelas exigências, o que nós pedimos é que fosse respeitado cada item, cada exigência, por menor que ela lhe parecesse. Por mais insignificante que ela lhe parecesse, ela teria que ser cumprida uma vez que era uma exigência legal. Partindo daí, se pede o tempo todo, né? O TSE constantemente está buscando fazer com que eles pensem em fazer um pleito um pouco mais saudável, né? Voltado à divulgação das suas propostas e não nos defeitos ou na falta de qualidade do outro candidato. Mesmo assim, essa propaganda eleitoral, a senhora acredita que foi mais agressiva que as outras que a senhora já trabalhou? Olha, os fatos falam por si, né?
contra fatos não há argumentos. E aí ficou para a sociedade, de um modo geral, observar que realmente foi um pleito mais acirrado, né? E por conta disso, não há como você ignorar. José Pedro, pergunta por meio do chat, por que as novas decisões da Corte de tempo nos programas eleitorais dadas pela senhora estão ordenando que apareça na tela de corte, além do nome da coligação, também o nome do candidato? José Pedro pergunta. Na verdade, José Pedro, essa foi uma decisão não minha, né? Foi uma decisão da própria coordenadoria da propaganda eleitoral, nossa, de todos os juízes, para que isso passasse a constar dentro, nos programas, para que as pessoas tivessem o conhecimento daquele corte que foi efetuado, de quem era o espaço e por que não estaria sendo usufruído em razão de corte realmente. Então, essa não é uma decisão isolada, minha. Eu lhe digo que é algo que foi determinado, que foi criado ali dentro do núcleo da coordenadoria da propaganda eleitoral. Bruno pergunta por meio do chat, os candidatos indeferidos podem fazer propaganda na TV, rádio e redes sociais? Ele está se referindo... Ele não faz referência, doutora, mas eu acredito que pode ser sim o caso do Muvuca, candidato ao governo, e tem outros candidatos, deputado estadual e federal. Mas ele já foi retirado, né, da propaganda eleitoral gratuita. O espaço dele já foi retirado realmente, até por uma decisão do doutor Alberto Pampado. Já foi excluído da propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV. E nas redes sociais, como fica a fiscalização? Nas redes sociais nós precisaríamos de realmente uma provocação, porque nós não temos como acessar os inúmeros, né, Face, sites, nem tampouco e-mails que possa estar ventilando. Mas o que é importante se levar ao conhecimento é que ele está fora, isso já foi divulgado, né? Ele está fora do pleito eleitoral. Ele pode ser penalizado por isso? Não, olha... Em tese, não. Nós não temos absolutamente... É que torna sem efeito, né? Já que ele não é candidato... Essa participação, ele não é candidato, não tem efeito nenhum, mas realmente ele não poderia estar participando, em hipótese alguma, até para não atrapalhar. Ângela Oliveira pergunta, por meio do chat, como identificar casos de abuso do poder econômico? Olha, é preciso que haja uma denúncia, porque o abuso de poder econômico, ele gera uma representação especial. E essa representação especial, ela precisa ser trazida, ela precisa de um mínimo de elementos para que o Ministério Público possa agir, é uma representação que pode gerar até mesmo a cassação de mandato, cassação de registro. Então, é algo realmente mais severo. E nós precisamos de uma investigação mais apurada. Não é uma simples denúncia, não é uma coisa tão simples para se verificar, mas deve ser denunciado para que haja um mínimo de indício a fim de que o Ministério Público possa agir nesses casos. A provocação à justiça, como a senhora disse. Isso. Doutora, na véspera das eleições, geralmente nas madrugadas entre sábado e domingo, a gente vê a cidade lotada de santinhos e distribuição dos panfletos apócrifos. Como que o Tribunal Regional Eleitoral deve atuar na véspera das eleições para evitar esse tipo de propaganda ilegal e irregular? Nós vamos ter agora, no dia 1º de outubro, uma reunião com os partidos políticos, coligações, para a aplicação do projeto Cidade Limpa. Esse projeto teve origem, inclusive, em Rondonópolis, e teve uma receptividade muito grande. Esperamos que também Cuiabá possa ter essa receptividade, onde se estabelece, inclusive, né, a desova desse material de propaganda que não for utilizado para depois, junto ao TRE, traçando também um pacto, traçando aí um pacto entre os candidatos, coligações, o próprio TRE, de mantermos a cidade limpa e não fazermos esse despejo de material nas últimas horas, nos últimos dias. Então, nesse projeto que vai ser essa reunião do dia 1º com os partidos e coligações, nós devemos ter, então, alguma coisa aí acertada, alinhavada entre os partidos políticos e as coligações, visando justamente evitar esse problema. Há a possibilidade de candidatos serem de alguma forma penalizados caso sejam encontrados esses materiais desovados próximos às zonas eleitorais? Olha, nós precisamos de uma lei eleitoral bem mais severa para que isso possa realmente ser objeto de uma
de uma aplicação de pena, realmente. Por enquanto fica mais na orientação. Fica mais difícil de aplicar uma norma mais severa. Eu espero que para o próximo pleito nós tenhamos algo mais impositivo em relação a isso. Ainda guarda a conscientização dos candidatos. Verdade, Gustavo de Souza pergunta em relação à véspera do dia da eleição, doutora, mas em relação a evitar compra de votos. Segundo ele, há comentários que alguns candidatos pretendem sim comprar voto no dia do pleito. Gustavo, olha, eu me preocupo muito com isso. Como cidadã, como magistrada, eu me preocupo bastante com isso. Mas eu me preocupo mais ainda porque muitas vezes a gente vê que existem pessoas que ainda vendem voto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se existe alguém que compra, existe alguém que vende. Então vamos nós conscientes, vamos fechar esse mercado. Como que se fecha o mercado? A partir do momento que as pessoas tiverem a consciência de que não é um saco de cimento, não é R$50, não é R$100, não é R$1, não é um sacolão, não é nada que vai valer o meu voto. O meu voto é precioso. Então, eu preciso ter essa consciência, as pessoas precisam ter. E aí nós contamos com a população para que cada um faça um trabalho de formiguinha e divulgue isso. Fala, olha, fulano, você vai vender seu voto por isso? Um candidato que compra o seu voto não é digno dele. Não é digno. Uma pessoa que compra o seu voto não é digno de que você vote nele. O TRE deve trabalhar com policiamento também, doutor? Sim, haverá um policiamento mais ostensivo nos dias das eleições. Vamos contar com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, todos engajados, né? Este ano nós vamos trabalhar no Centro Integrado, com o Centro Integrado de Segurança Pública, onde nós temos aí espalhados pela cidade inteira câmeras. Muitas câmeras, são verdadeiros, é um verdadeiro Big Brother a cidade. Nós só conhecemos esse aparato todo por conta da Copa do Mundo. Então, esse aparato está à disposição da Justiça Eleitoral nesse pleito eleitoral. Então, nós vamos trabalhar com esse equipamento, que é um equipamento de tecnologia avançada, podendo, inclusive, em alguns lugares, ser colhida essas imagens, né? Se porventura existentes. E responsabilizar. Exatamente, responsabilizar aqueles que, tanto a corrupção ativa quanto a passiva, quem compra e quem vende. Doutora, para encerrar nosso bate-papo, os respingos dessas eleições chegou na senhora, nesse processo eleitoral. A oportunidade, inclusive, de esclarecimentos para as pessoas a respeito da acusação de alguns grupos políticos de que a senhora, entre aspas, estaria envolvida com o grupo político dos Riva. Afinal, o que aconteceu? Olha, as pessoas, elas invadem a nossa vida como se elas tivessem direito. Algumas são testemunhas de algo que nunca viram. Eu sou uma magistrada, as minhas decisões falam por mim, eu não preciso falar. Se alguém tem dúvida se há algo sendo privilegiado, ou alguém sendo privilegiado, vá no mural do TRE e olhe cada decisão contra este, aquele ou aquele outro candidato. E veja se algum deles, sequer um, conseguiu ser privilegiado por qualquer de nós. Então, o nosso trabalho fala. As pessoas, elas têm o hábito de falar quando algo está acontecendo, ela fala de forma leviana, inconsequente. Isso dói bastante, porque elas colocam em dúvida, em xeque, a sua idoneidade. Mas prove, eu quero que prove, se a minha idoneidade em relação às minhas decisões tem este ou aquele problema. Não vou aqui expor a minha vida, até porque eu não preciso. Também, todas as fotos que porventura foram colocadas com a candidata, hoje candidata, Janete Riva, são fotos institucionais, onde nós estávamos participando de eventos, como sim, sempre participamos de uma forma efetiva em todos os eventos de violência doméstica. Então, é muito fácil falar, mas eu peço, cada um que suspeitou, duvidou ou falou, olhe as minhas decisões. Tá certo, doutora. A gente agradece imensamente a participação da senhora aqui na RDTV. Muito obrigada a você, querido. Um grande abraço a todos. Esperamos aí que domingo seja realmente um dia democrático, muito democrático.